coisas, né. O tempo de Deus, ele é precioso, e quando ele chega na nossa vida, a gente não adianta a gente falar não, né, que é ele que faz, é ele que nos capacita, é ele que nos levanta, é ele que nos guia. Então, eu estou muito feliz por estar com vocês aqui nessa noite. Às vezes a gente não entende, né, o porquê que acontecem as coisas na nossa vida, às vezes a gente não entende a maneira que acontecem as coisas, e hoje eu consigo entender muitas coisas que Deus tem feito, muitas coisas que o Senhor tem trabalhado na minha vida, né, desde muito tempo atrás. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas nessa noite, e eu gostaria de saber se alguma de vocês quer cantar um louvor, para a gente dar início na nossa reunião hoje. Ninguém quer cantar um louvor? Meninas, acho que eu peguei vocês de surpresa, né? Mas, então, meninas, deixa eu começar, então. É, Já faz um tempo o Senhor tem falado muito comigo, né, o meu coração sobre posicionamento, e muitas das vezes eu não estava entendendo, né, o que era esse posicionamento, que tempo, como seria. E eu quero falar para vocês que muitas das vezes o Senhor fala as coisas que é um tempo novo e tal, e eu ficava muito preocupada, né, ficava pensando, eu ficava: "Meu Deus, mas que tempo é esse? Como será?". E ficava tentando entender a voz do Senhor, ficava prestando atenção em tudo que estava acontecendo ao meu redor e ficava preocupada: "Meu Deus, será que eu estou ouvindo, né, será que eu estou sensível à voz do Espírito Santo?", e estava orando e jejuando e ficava naquela ansiedade, né. E, meninas, nada daquilo que eu imaginei, nada daquilo que eu pensei que seria, aconteceu. Foi muito pelo contrário, foram situações totalmente, diferente daquilo que eu tinha pensado, daquilo que eu tinha imaginado, que as coisas foram acontecendo. E quanto mais eu ficava, né, buscando do Senhor para entender a situação, mais eu ficava, perdida, né, sem entender. E depois que tudo passou, de repente, assim, começou a queimar no meu coração sobre posicionamento, porque, né, nos dias de hoje, eu acredito que quando a gente se posiciona, a gente dá a nossa cara a tapa, né, porque hoje em dia as pessoas não querem ouvir, elas querem alguém que concorde, né, com elas, no que elas estão fazendo, elas querem, muitas pessoas, elas querem, alguém para estar ali concordando com aquilo que eles estão fazendo, e se a gente se posiciona e dá a nossa opinião, e tem uma opinião contrária àquilo, nós não somos bem aceitos, né. E eu comecei a ver prestar atenção na trajetória toda da minha vida, algumas decisões que eu fiz, alguns lugares que eu fui, e situações que o Senhor permitiu, né, eu passar na minha vida. Eu comecei a ver que, naquilo que eu mais sofri, naquilo que mais me doeu, e nos posicionamentos que eu tomei na minha vida, foi, exatamente naquilo que o Senhor abençoou, né, naquilo que o Senhor me usou, mesmo sem saber. E é isso que eu quero, né, trazer aqui para vocês no nosso grupo. E eu falei assim: "Senhor, eu preciso estar com mulheres que queiram aprender, né, que queiram estar, que queiram se posicionar". E porque muitas das vezes, meninas, né, nós temos a oração, o jejum, nós estamos equipadas, né, com,
o capacete da salvação, o escudo da fé, o sapato, né, os calçados do evangelho, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos ao Senhor, mas parece que não é o suficiente. E estava orando, conversando com o Senhor, né, falando ao Senhor sobre isso, Pai, né, que mais que eu preciso? E o Senhor me lembrou de algumas vezes, quando eu estava morando no Alasca, muitos anos atrás, o meu marido me chamou para caçar uma vez com ele, né, e nós fomos para o meio do mato, e ali houve toda uma preparação, né, as roupas, né, os calçados, as armas, e eu lembro que a gente tinha que ficar muito em silêncio, a gente tinha que se posicionar bem certinho para poder alcançar o alvo, né, aquilo que a gente estava buscando. E o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, filha, mesmo com a oração, mesmo com o jejum, as mulheres precisam saber se posicionar para elas alcançarem aquilo, né? Para elas alcançarem o coração dos filhos, o coração do esposo, o coração das pessoas. E eu achei aquilo, sabe, aquilo tão forte que eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, é isso. E foi tão, assim, transformador na minha mente, e eu comecei né, pedir direção totalmente para o Senhor. Senhor, como eu faço, como eu começo, por onde eu vou, e o Senhor foi direcionando, e o Senhor foi mexendo as coisas de uma maneira que até hoje eu não consigo entender, né, as coisas que o Senhor foi fazendo, e hoje eu estou aqui, eu quero estar, né, junto com vocês nessa busca, né, pelo posicionamento, nessa busca por estar posicionada, porque às vezes a gente pensa, tá, posicionada, mas como é se posicionar? Como eu faço, né? E eu estava orando essa semana e falei assim, Senhor, como que eu vou estar com as meninas? Como que eu vou começar? E o Senhor me lembrou, trouxe a minha memória, o Espírito Santo trouxe a minha memória um livro que eu li assim que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu sou cristã desde quando os meus pais, a minha mãe, né, aceitou Jesus, eu tinha 6 aninhos, e desde então eu nunca me desviei, né, eu nunca saí da igreja, mas eu não tinha compromisso, assim, com o Senhor. Lá no Alasca mesmo, meus filhos, quando eu fui para o Alasca, o meu bebê tinha 6 meses, então, sempre tinha aquela desculpa, né? Meu Deus, está muito frio, tem muita neve. Ah, hoje não dá para ir. Às vezes passava 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ir na igreja. Daí a gente ia. Então, assim, eu nunca tive um compromisso, assim, com o Senhor mesmo, de estar ali na casa de Deus, né? Então, eu conhecia Jesus de ouvir falar, na verdade, né? E em 2019, quando eu tive um encontro real com o Senhor dentro de uma igreja americana, que as igrejas americanas, elas são bem, a maioria delas, né, são bem frias, bem caladas, assim, se cair uma agulha no chão, você ouve. E foi ali que o Senhor falou muito comigo. E eu tive um encontro dentro da igreja, assim, que foi surreal, surreal. E a partir dali, tudo mudou na minha vida, né? E assim que eu tive esse encontro com o Senhor, eu li um livro, ele é um psicólogo americano, né? O nome dele é Henry Cloud, e ele escreveu um livro que se chama Limites, Quando Dizer Sim e Quando Dizer Não. E até uma amiga minha brasileira, que é pastora de uma igreja americana lá no Alasca, ela me apresentou esse livro, ela falou assim para mim, Jane, leia esse livro. Você vai ser uma pessoa antes dele e outra depois. E eu fiquei super interessada, né? Eu falei, meu Deus, vou comprar esse livro, e comprei. E meninas, e essa semana lendo, né, falei assim, Senhor, por onde eu começo a conversar com as meninas, por onde eu começo, né, a falar com elas, a, a, a estar junto com elas, para, né, a gente aprender juntas, né, a se posicionar, e o Espírito Santo trouxe para mim a lembrança desse livro.
E os tópicos desse livro, eles são muito, muito, muito importantes. Eu falei assim, Senhor, é isso. É sobre isso que a gente vai estar falando, é sobre isso que a gente vai estar aprendendo juntas. E eu também faço a leitura, né, anual da Bíblia. Eu já comecei em janeiro, mas nós vamos começar na segunda-feira, né, a ler o livro de Atos. E eu estou muito animada também para estar dividindo isso com vocês, porque isso faz parte também, meninas, do posicionamento, né? Hoje mesmo a nossa amiga Sara Lira, ela postou um áudio lá no grupo, né? E ela estava falando, né, sobre a dracma perdida, né? O que nós temos perdido dentro da nossa casa. E muitas das vezes a gente perde dentro de casa, a gente não sabe nem como procurar, né? Na verdade, você não perdeu, tá ali, tá em algum lugar, mas você não sabe onde está. E é isso que nós vamos estar juntas aqui, aprendendo à luz da palavra, né? Tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesses dias, porque eu acredito que eu não acredito, meninas, que as coisas vão melhorar. Nós que servimos ao Senhor, nós vamos ter a certeza e a paz no nosso coração que o Senhor está nos guardando, né? Está guardando os nossos filhos, as nossas casas, e não vai deixar nada faltar para nós. Mas eu acho que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E nós precisamos, né, nos posicionar, aprender a estar posicionadas para viver nesse tempo tão difícil. E quanto mais a gente se achega a Deus, mais fácil vai ficar para nós, né, conviver nesses dias difíceis que a gente vai passar. Então, meninas, no livro, os tópicos, né, que eu quero, esse livro, ele tem vários capítulos, ele é dividido em 3 partes, mas eu quero ler somente a segunda parte com vocês, ler, estudar e dividir com vocês, né, que são os limites e a família, os limites e os amigos, os limites e o cônjuge, os limites e os filhos, os limites e o trabalho, os limites e você, os limites e Deus. E é muito importante, porque às vezes a gente não sabe, né, os limites e a família, mas como que eu vou fazer isso? Vai ser muito difícil. Não é fácil a gente pôr limites, né? Não é fácil a gente, não é fácil a gente começar colocando limites, né, onde nunca teve, mas eu garanto para vocês que colocar limites faz toda a diferença, né, na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos. Quando eu vim para o Brasil, faz 2 anos, 2 anos e pouco que eu vim para o Brasil, e para mim foi muito difícil, muito, 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 muito difícil. A adaptação aqui no Brasil não foi difícil, foi fácil. Eu sou uma pessoa que eu me adapto aos lugares, a temperaturas, muito fácil. Eu sou muito tranquila com isso. Mas, para mim, o que foi mais difícil foi me adaptar à minha família, aos familiares, né? Porque, vivendo ali no Alasca, nós sempre foi eu e meu marido e os nossos 3 filhos, né? Muito sozinhos. E então, assim, a gente vivia da nossa maneira, do nosso jeito, a gente comia, né, o que a gente queria, saía quando a gente queria, não tinha, né, satisfação para dar para ninguém, era só nós dois, né, e nossos filhinhos. E quando eu cheguei no Brasil, a minha família, eles são uma família muito abençoada, graças a Deus, são todos evangélicos, são todos, né, todos servem ao Senhor, mas eles gostam de saber, né? Ah, o que está fazendo? Para onde está indo? Para onde não vai? Ah, estou indo aí, tal e tal. E para mim foi assim muito difícil dividir essas coisas, né? Dividir, assim, vinha perguntas muito, muito pessoais,
quanto pagou nisso, quanto pagou naquilo, e vem aqui agora, acabei de fazer uma janta, quanto ganha, verdade, Sônia? Então, assim, e para mim isso era uma coisa assim, como assim? São perguntas muito pessoais. E eu ficava, né, falando, meu Deus, como eu vou responder? E na hora eu ficava assim, eu falava, meu Deus, eu fiz um acordo com meu marido. Nós dois, né, antes de vir, a gente falou assim, olha, isso são coisas muito pessoais e vamos manter para nós. Não vamos dividir com ninguém. E quando vinham essas perguntas, até mesmo de pessoas bem próximas a mim, tipo meu pai, minha mãe, e eu falava, meu Deus, eu não posso quebrar o acordo que eu fiz com meu marido. E eu falava, né, falava assim, ai, gente, isso é uma coisa muito pessoal. E eles não entendiam muito, assim, de início, assim, como assim? E ficavam, né, não quer dividir, mas isso é tão normal. Às vezes a gente conversava, mas o fulano de tal ganha tanto, comprou tanto, gastou tanto, viajou assim, foi para lá, voltou, gastou isso de gasolina e tal. E eu ficava assim, gente, como que eles sabem todos esses detalhes de uma pessoa que não era tão próxima? E para mim, assim, eu comecei, assim, eu tive muita dificuldade com isso, e eu tive que manter a minha palavra com meu esposo. Eu tive que escolher as minhas guerras ali. No começo, eles ficaram meio assim comigo, e ficavam meio sem graça, não entendiam, e eu falava assim, gente, eu não posso, é um acordo que eu fiz com meu marido, e do que vai adiantar eu falar para você quanto eu ganho, né, quanto eu não ganho, e tal. E então, sabe, meninas, e graças a Deus, nós nos mantivemos firmes. Hoje as coisas são bem diferentes, as pessoas não perguntam mais nada para a gente, porque a gente nunca respondeu, né? E eu acho que isso é muito importante na nossa vida, saber colocar esses limites. De início, vai ser difícil. De início, né, as pessoas não vão entender, vão achar que você, né, tá sendo metido, ou que você está escondendo alguma coisa, mas eu acredito que tudo é, você precisa escolher suas guerras, né? Eu fiz um acordo com meu marido e eu não podia quebrar aquilo. E só para assim, para vocês verem, meninas, como a Bíblia nos respalda, né? Porque disso tudo que aconteceu na minha vida e tal, e essa semana, até foi ontem ou antes de ontem, o Senhor me deu uma revelação muito profunda de um versículo na Bíblia que eu nunca tinha entendido ele. Eu li já esse versículo em várias traduções da minha Bíblia e eu não entendia ele. É aquele versículo que fala assim, ó, que Jesus, né? Jesus diz assim: eu vim para colocar. Eu não sei exatamente. Eu acho que é Mateus. Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho. Mateus 10:27, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, Mateus 10:35. Fala assim, ó. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. E falei, meu Deus, como assim que Jesus veio para causar, então, uma confusão nas famílias? Ele veio, mas ele é amor, como que ele veio para botar um contra o outro? E eu não entendia esse versículo de jeito nenhum. E ontem, quando eu estava aqui estudando a Bíblia, né, e relendo aqui o livro, e o Espírito Santo me trouxe a revelação desse versículo, né? Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos uma entrega, a gente faz uma entrega total ao Senhor. E nós temos que ouvir somente a voz do Senhor. Então, o que que acontece? Esse versículo aqui quer dizer o quê? Quer dizer que se você entrega a sua vida ao Senhor, você precisa obedecer a Ele. E se Ele fala, muda de cidade, como o Senhor já fez comigo algumas vezes, muda de país,
você tem que pegar suas coisas e você tem que ir. Não importa se seu pai, sua mãe vão chorar pela falta dos netos, pela falta dos filhos, se eles, né, não, você não pode ir, eles vão sofrer. É o que esse versículo fala. Você, o Senhor, né, ele veio para colocar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, e é exatamente sobre isso. Porque nós vamos escolher, ou nós vamos obedecer aos, né, aos nossos pais, vamos nos compadecer ali por eles e não vamos aonde o Senhor está mandando, ou se nós realmente somos, né, somos escolhidos do Senhor, o Senhor mandou nós irmos, a gente vai ter que obedecer ao Senhor e vai entristecer pessoas e vai causar problemas e vai causar inimizades, né, na família, porque quem tem um chamado, né, quem tem uma entrega, não um chamado, mas quem tem uma entrega total ao Senhor, mesmo sendo da mesma família, estão caminhando no mesmo propósito, eles vão entender que é o Senhor que está te levando, mesmo, né, nós somos seres humanos, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar, né, com o coração dolorido, né, porque nós não fomos criados para separar, para estar longe, né? Mas nós vamos sofrer, mas nós temos que obedecer ao Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, assim, quando eu li esse versículo e estava né, meditando, e eu falei assim, Senhor, é sobre isso. E muitas das vezes a gente não entende, né? Mas nós precisamos obedecer ao Senhor, e são essas escolhas, né? São esses limites que a gente precisa colocar, né, na nossa família, e de início não é fácil, né? Eu tive uma experiência muito profunda com o Senhor esse ano, na verdade, foi final do ano agora, quando eu fui para o Alasca, passei lá umas semanas com a minha filha, e foi uma coisa tão profunda, o Senhor, ele nos chamou novamente para voltar para o Alasca, e eu falei, meu Deus, Senhor, mas o Senhor trouxe nós para cá por um propósito, agora o Senhor está levando de novo, e tal, e eu entendi a voz do Senhor, eu conversei com meu marido, tivemos uma reunião em família, né, eu, meu marido, minha filha e os 2 filhos, e eu fiquei, deu tudo certo, todos concordaram, foi muito leve, né, foi uma paz, né, na nossa conversa, e deu tudo certo, e o Senhor começou a trabalhar em todas as coisas, ajustando, tanto que né, o meu filho do meio, a minha filha já mora no Alasca, o nosso filho de 19 anos foi embora para o Alasca agora na primeira semana de março, e eu só estou no Brasil esperando o mais novo, que vai se formar no ensino médio em dezembro, né, e depois nós estamos indo embora. E aí, meninas, aí quando eu cheguei no Brasil, que foi no final de janeiro, que eu cheguei em casa, eu falei para os meus pais, né, assim que eu cheguei ali nos 2, 3 dias depois, eu fui visitar meus pais, e falei para eles, eu falei que, né, que o Senhor tinha falado comigo, nós estávamos voltando para o Alasca no final do ano e tal, e passou uns dias, a minha mãe veio aqui na minha casa, ela falou assim para mim, ela falou, filha, eu acho que isso não é de Deus, vocês não é de Deus de vocês voltarem, e tal, e tal. E na hora eu falei assim, mãe, eu reconheço que a senhora fica, né, a senhora está chateada, a senhora não quer que nós voltamos para o Alasca e tal, mas o Senhor falou comigo e eu preciso obedecer ele. E até ela falou assim, tá, mas foi o Senhor mesmo que falou? Eu falei, mãe, se não fosse o Senhor, que se eu não tivesse certeza, né, que foi o Senhor que falou, eu né, eu não ia estar fazendo, né, porque, meninas, é uma mudança tão grande, são tantas coisas que a gente precisa ajustar, né, antes de vir para o Brasil, eu demorei 1 ano e meio para ajustar todas as coisas, e muitas coisas para vender, muitas coisas para arrumar, né, para você mudar de um país para o outro, e agora o Senhor está nos dando 1 ano para a gente resolver né,
né, toda a parte burocrática, novamente, eu falei, mãe, isso dá tanta dor de cabeça que se não fosse o Senhor, eu não estaria voltando, né, e eu falei para ela, falei, mãe, foi o Senhor que falou comigo, e eu, né, eu preciso ouvir a voz dele. E, né, continuamos a conversar, mudei de assunto, porque muitas das vezes, se a gente fica ouvindo, mesmo que você tenha certeza que é o Senhor que está falando, né? Mas vem pessoas e às vezes querem colocar dúvidas no teu coração, né, no seu coração, colocar até mesmo, são outras vozes que estão falando né, com a gente que acaba trazendo dúvidas, né? E quando o Senhor fala conosco, a gente sabe que o Senhor fala conosco. A voz do Senhor, ela é mansa, ela é suave e ela é direta. Então, é sobre isso, meninas, que eu quero estar aqui conversando com vocês para nós, né, nós aprendermos juntas a tomarmos essas decisões, né? A palavra de Deus fala, seja forte e corajosa. E é para uma função, né? É para algo que o Senhor manda nós sermos fortes e corajosas, né? Às vezes a gente espera uma luta muito grande, uma coisa muito, assim, muito grande acontecer para a gente ser forte e corajosa. Mas, na verdade, são nas coisas do dia a dia que o Senhor quer que nós sejamos fortes e corajosas, né? É nas nas pequenas coisas, né, nas decisões dentro de casa, com os nossos filhos, nossos maridos, e até mesmo, né, nossos familiares, ou no trabalho, nós precisamos ser corajosas para dar, às vezes, né, para dar uma resposta necessária. Não que nós vamos ser, né, mulheres, agora eu vou sair respondendo de qualquer forma, e, né, Deus falou, e eu vou responder. Não, a gente precisa, né, ter delicadeza, ter calma, ter sabedoria de como nós vamos falar, mas sempre falar a verdade. E, então, meninas, que o Senhor venha, né, nos capacitar, e que a gente possa aprender, né, a se posicionar em todos os sentidos né, da nossa vida, e vocês vão ver, e nós vamos ver, que muitas coisas o Senhor vai fazer, e muitas coisas vai começar a mudar. De início, né, a gente não vai gostar, né, de algumas carinhas que vão ser feitas para o nosso lado, mas a gente precisa entregar isso na mão do Senhor e falar, Senhor, eu preciso ser forte e corajosa nesse momento, para eu não desistir, para eu não voltar atrás. E eu sou mãezinha de uma filha de 24 anos, que já é casada, e eu confesso para vocês que tem muitas coisas, assim, que às vezes eu quero falar, eu quero dar uma opinião, mas eu me seguro muito, muito, que eu falo assim, Senhor, eu não posso, eu preciso deixar minha filha pensar, eu preciso deixar ela tomar as decisões da vida dela, com o marido dela, mas dá muita vontade, né? Nosso filho foi embora há um mês atrás, e ele chegou nos Estados Unidos, ele nunca tinha trabalhado, né? Que ele só estudava e ficava em casa. E aí ele foi embora e o coração apertou, né? Falei, meu Deus, como esse menino vai se virar lá sozinho? Ensinei os meus filhos tudo em casa, né? Como lavar roupa, como cozinhar, como cuidar das coisinhas deles e tal. Gente, meu filho chegou lá, ele tá morando na casa da minha filha. O menino virou um cozinheiro. Em casa, mal fazia, não fazia nada, não fazia. Esperava, né? Tinha a mãezinha fazia tudo, a mãezinha, né? Meu marido, que na verdade é meu marido que cozinha mais aqui em casa. E então, assim, mas a gente tem isso, né? Essa coisa de achar que eles não são capazes, que eles não vão fazer, mas a gente precisa deixá-los ir. E ele foi, e ele está trabalhando. Exatamente, Sônia. Gente, ele fez feijão, ele fez picanha, assou picanha. Eu falei, meu Deus do céu.
fez, e ainda fez a minha filha fazer maionese, uma salada de batatas, né, e fazer arroz, que ele falou assim: "A mamãe falou pra gente não comer besteira". E eu achei engraçado, porque em casa, de vez em quando a gente come alguma coisa fora, mas é muito raro, eu sou muito da comida de verdade, de comer em casa e tal. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, meninas, é que ele chegou lá e eu falei para ele, eu falei: "Filho, ele vai trabalhar no hospital, só que o processo de você trabalhar no hospital lá, ele é bem lento, ele é bem demorado, então, é verdade, Sônia, a picanha nos Estados Unidos, gente, ela é muito barato, muito, ela é tipo R$ 10 o quilo, R$ 15 o quilo, mais ou menos isso. Então, ela é muito baratinho lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que, né, ele chegou lá, esse processo como chama? Acho que é admissão, né? Quando eles estão admitindo, né, no hospital ali para ele começar a trabalhar, é muito lento. Aí o que que ele falou para mim? Ele falou assim: "Mamãe, eu vou arrumar um outro trabalho para que eu possa trabalhar à noite, enquanto eu vou esperar o trabalho do hospital, aí eu fazer todos os exames, fazer todo o processo". E meninas, e eu ouvi aquilo, eu falei: "Meu Deus". Por quê? Porque eu falei para ele, eu falei: "Filho, eu vou te dar um valor X de dinheiro, não é muita coisa, então tu vai ter que economizar para você se virar nesse mês, né, nesse ou 2, nesse um mês mais ou menos", eu falei para ele, 1 mês e meio, até você começar a trabalhar. E não era muita coisa, ele ia ter mesmo que racionar o dinheiro dele. Eu poderia ter dado mais? Eu poderia ter dado mais. Só que, meninas, a gente precisa ver que nós precisamos impulsionar os nossos filhos a ir atrás, a eles correr atrás das coisas deles, nós temos que impulsionar eles a fazer eles pensarem nas coisas, né? E aí ele pensou, ele falou: "Meu Deus, né, o dinheiro eu tenho para, né, para eu comer, para eu sair, para eu dirigir, fazer o que eu preciso, mas é contadinho". Então, eles, por conta própria, ele foi, arrumou um trabalho para ele à noite, já está trabalhando desde a semana passada. Nos primeiros dias, ele falou que foi horrível, ele foi muito difícil para ele, né, trabalhar a madrugada inteira, ele começa às 10 da noite às 7 da manhã, e hoje eu estava conversando com a minha filha, ela falou assim: "Mamãe, hoje de manhã eu fui buscar o Nicolas no trabalho, e ele falou para mim assim: 'Ai, que bom, já estou acostumando a trabalhar à noite, já está mais legal, não está tão difícil para acordar e tal'". E eu nem comentei nada com ele isso, né, mas fiquei feliz de ter ouvido isso, porque para nós, né, nós precisamos nos posicionar, e eu preciso escolher, né, eu preciso ter esse posicionamento como mãe. Ou eu vou passar a mão na cabecinha dele e falar: "Ai, filho, tá aqui, fica tranquilo, espera e tal". E ele não vai sentir vontade de ir atrás, ele não vai sentir vontade de se esforçar, ele vai ter tudo que ele quer na mão, e as coisas não são fáceis, né? Eu quero mostrar para eles que nunca nos falta nada, mas que nós temos que fazer a nossa parte. Então, não é fácil, né, porque a nossa vontade é assim de: "Tá bom, filho", ele gosta muito de jogos, ele é um excelente jogador, online, né, ele tem os jogos dele online, ele joga muito, de vez em quando ele tá comprando jogos e coisas e tal. A vontade de dar um presente para ele, dar um dinheiro para ele comprar as coisas que ele precisa comprar dentro dos jogos, mas quando ele saiu de casa, eu falei para ele, eu falei: "Filho, é uma escolha sua de sair de casa, e eu estou muito feliz que você está escolhendo, né, a viver a sua vida adulta, você está indo para estudar, para trabalhar, eu super apoio você, mas, né, quando a gente sai de casa, a gente tem muitas responsabilidades. Lavar sua roupa, cuidar das suas coisas", e expliquei tudo para ele. E até minha filha falou: "Ah, eu vou lavar a roupa dele quando eu estiver aqui". Eu falei: "Não, filha, deixa ele ser responsável, ele precisa saber cuidar das coisinhas dele, né, assim que se torna um filho, que você ajuda o seu filho a amadurecer e a crescer". E hoje pela manhã ele falando que, né, já tinha lavado a roupa dele já algumas vezes e estava cuidando de tudo certinho e tal.
E essas coisas, meninas, tudo a gente vai aprendendo, né, com o posicionamento, porque o nosso coração, ele quer passar a mão na cabeça, ele quer ajudar, né, a gente quer dar aquela ajudinha, aquele empurrãozinho, mas na vida da gente, hoje, né, assim, eu vejo a minha filha, ela fala para mim, ela fala, mamãe, eu dou graças a Deus por tudo que você me ensinou, porque ela, né, mora muito, né, quilômetros e quilômetros de distância, e ela é extremamente organizada nas contas dela, e sempre com tudo muito organizadinho, muito certinho, e ela fala, mãe, porque você me ensinou? E como ela foi minha primogênita, né, a primeira de sair de casa, tudo, para mim foi muito difícil, muitas das vezes eu queria estar ali ajudando e fazendo, e hoje eu vejo que foi tão dolorido assim, mas foi satisfatório, né, trazia uma alegria, cada conquista dela, ela fazia muita festa, ela dividia com a gente com tanta alegria aquilo que ela comprava. Então, meninas, vale a pena, vale muito a pena alguns nãos, né, a gente dizer, a gente falar, porque a gente vai estar guardando a nossa casa, guardando os nossos filhos, e, e se guardando, né, de tantas coisas, assim, que às vezes a gente divide fora do tempo, fala para as pessoas que, né, que não era para falar naquele momento, vem a inveja, vem né, algumas pessoas falam, né, o olho grande, o olho gordo, e de repente não deu mais nada certo, aquele trabalho que era para dar já não deu mais certo, e a gente fica, meu Deus, como assim? Por que não deu certo? Nossa, e agora? Meu Deus, o que deu de errado? Mas é porque, né, há um tempo certo para todas as coisas. A gente tem que saber, né, se posicionar, e saber se posicionar, saber para quem falar, a hora que falar, o tempo que falar, para que o Senhor venha e faça as coisas na nossa vida, né? Então, eu acredito que nós vamos aprender muito juntas. Eu não sou nenhuma expert, né, na Bíblia, mas o que eu souber, o que eu puder estar dividindo aqui com vocês, né, para a gente estar lendo, aprendendo juntas a caminhar, né, porque a vida, todos os dias nós aprendemos algo, né, e então, é esse, meninas, o meu objetivo, né, de estar aqui no grupo, da gente aprender mesmo, né, aprender a caminhar conforme a palavra do Senhor fala, e principalmente né, aprender a caminhar e se posicionar no nosso dia a dia com os nossos filhos e os nossos maridos. E é isso, meninas. Queria saber se vocês têm alguma coisa para falar, se vocês têm alguma pergunta, fiquem à vontade, não fiquem com vergonha, abra os microfones de vocês, e porque é assim que a gente aprende, né, juntas, dividindo as nossas dúvidas, e eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar. Fiquem à vontade. Né, muita coisa que vocês estão, eu falei demais, eu acho, né, vocês devem estar processando ainda. Ai, meninas, mas deixa então eu falar com vocês sobre o nosso estudo, né, da Bíblia. Vamos começar, semana que vem, segunda-feira. Meninas, na quinta-feira de mulheres, nós não vamos ter o nosso estudo bíblico, tá? Que assim nós temos as chances, né? Muitas de vocês seguem a pastora, né? A pastora Vivi. Eu amo assistir as quintas de mulheres quando, né? Eu não posso estar lá quinta-feira passada, quinta-feira passada? Não, retrasada, né?
eu estava lá não, quinta-feira passada, eu estava lá na aba, eu vi a Fabi, vi a Dona Isolete, a Hanna, quem mais? Amiga da Fabi, que agora esqueci o nome dela. Gente, que culto foi aquele, foi maravilhoso. E foi uma bênção. E, então, meninas, a Mari, verdade, a Mari estava lá também. E foi uma bênção, foi lindo. Foi um culto, assim, para mim, que foi o Senhor me tirando daqui, me levando para lá. Tipo assim, senta aqui, filha, preciso conversar contigo. Gente, foi muito forte, muito, muito, muito forte para mim aquela, aquela reunião. Então, nas quinta-feiras de mulheres, né, nós não vamos ter o nosso estudo da Bíblia, daí a gente vai ver certinho como a gente vai fazer, se a gente estuda num dia antes ou um dia depois. E, meninas, eu estou aqui pensando, né, eu tô, assim, pensando como que eu vou fazer, quais os dias que eu vou fazer esse estudo, né, que eu quero muito fazer estudo desse livro, né, Limites, como dizer sim, como dizer não com vocês, sobre esses tópicos, né, limites e família, amigos, cônjuge, filhos e trabalho. Só que eu estava pensando, eu falei, meu Deus, qual o dia da semana que nós poderíamos fazer e o melhor horário? Tem algum horário que vocês acham que a gente poderia fazer na parte da manhã ou na parte da tarde? Escrevam aí para mim, me falem o que vocês acham, qual a opinião de vocês para eu poder ver certinho. Depois eu vou colocar lá no grupo também para a gente estar conversando, né? Tem uns tópicos, assim, dentro esses capítulos aqui, tem uns tópicos muito, muito, muito importantes. E às 14 horas, um horário bom, eu posso às 14 horas, eu estou livre esse horário. Vão escrevendo ali, meninas, ou depois coloquem lá no grupo. Ai, Sônia, tu trabalha, verdade. A Fabiana consegue só à noite. Talvez a gente possa fazer assim, né? Tirar um dia na semana. Oi, Elisângela, boa noite. Talvez, meninas, a gente possa escolher, tipo, umas 2 noites por semana para fazer esse estudo do livro. E 3 noites da semana a gente pode fazer o nosso estudo do livro de Atos. Né? Dá para fazer assim também. Bom, eu vou colocar lá no grupo também, falar isso com as meninas, ou uma vez por semana o livro. Vamos ver certinho. A gente vai, o Senhor vai direcionar essa parte do livro e 7 horas da manhã também. É um horário ótimo também, porque eu levo meu filho na escola, então 7 horas, 7h05, eu já estou em casa. 7 horas da manhã seria um bom horário. Bom, isso. Mas vamos conversando que a gente vai entender, a gente vai se achar, vamos achar a Fabiana não consegue às 7 da manhã. Meninas, porque assim, ó, eu vou estar gravando as nossas reuniões, eu posso gravar também aquelas que não puderem participar, eu lembrei disso agora, a gente pode depois mandar o link, né? Que aí a gente pode... Eu gosto, assim, quando a gente está junta, vai interagindo, né? Vai trocando mensagens e tal. E então, mas a gente vai achar um horário bem bacana, a gente vai ver isso sim, porque é muito importante, meninas. O aprendizado, né, em a gente saber se posicionar, ele é muito importante, porque às vezes a gente não sabe por onde começar, né, não sabe por onde fazer, o que responder, e vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Vai ser muito importante, na verdade, não só legal, né, mas bem importante.
E é isso, meninas, que eu queria passar para vocês, né, né, a nossa a visão ali do grupo, o porquê da gente estar ali, né, o que que a gente vai estar buscando, o que que a gente vai estar estudando, o que que a gente vai estar aprendendo. E, e é assim, juntas, né? Como eu falo, a gente tem tantas coisas para aprender. Todo dia a gente tem uma coisa nova para aprender. Então, tá joia, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Não fiquem com vergonha, meninas, pode falar. Então, tá bom. Eu sei que vocês estão com vergonha, estão caladinhas, estão quietinhas, mas eu sei que daqui a pouco vocês vão estar tudo aí falando junto comigo. Meninas, eu quero agradecer a cada uma de vocês que tiraram esse tempo, né, para estar aqui junto com a gente. E não existe coisa mais importante nos dias que a gente vive é, como o tempo, né? Você tirar o tempo para estar numa mesa com outras mulheres aprendendo, com uma amiga, é a coisa mais valiosa que tem na vida. É mais valioso do que você comprar um presente para essa pessoa, mais valioso que você levar essa pessoa, tipo assim, comprar um jantar, mandar alguma coisa, é muito, muito precioso. Então, eu agradeço o tempo de vocês de estarem aqui, e isso mostra, né, que o coração de vocês, ele quer mais do Senhor, ele está buscando por águas mais profundas, né, e às vezes a gente canta, né, eu quero mergulhar nas tuas águas, né, eu quero buscar da fonte, e o que nós estamos fazendo aqui, meninas, é isso, é mergulhando, nós estamos mergulhando na fonte, a gente está buscando mais do Senhor. Tá bom? Então, eu quero que. Obrigada, Sara. Obrigada, meninas. Ai, que lindas. Meninas, então eu quero fazer uma oração aqui com vocês antes da gente desligar aqui, tá? Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos, Pai, que nós passamos juntas aqui, Senhor. Cada uma das suas filhas, Pai, que pararam, Senhor, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Pai, muito obrigado pela tua presença estar aqui conosco, Senhor. Muito obrigado por nos trazer até aqui, Jesus. Pai, nós queremos mergulhar nas águas profundas, Senhor. Nós queremos buscar na fonte, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor quer destravar na nossa vida, Senhor, que nós venhamos buscar, Senhor, que nós venhamos aprender juntas, Pai. Pai, porque é o Teu Espírito Santo que nos ensina, é o Teu Espírito Santo que nos guia, é o Teu Espírito Santo que nos que nos dá a revelação daquilo que nós precisamos entender, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Guarda cada mulher, Pai. Guarda tudo que carrega o nome delas, Pai. Suas casas, seus filhos, Pai, seus esposos, seus bens materiais, Deus. Ó, Jesus, guarda cada uma delas, o trabalho, Pai. Guarda, Senhor. Tu conheces cada uma delas, tu conheces a necessidade de cada uma delas, Deus. E eu coloco cada uma delas nas tuas mãos nessa noite, Pai. Obrigada por tudo, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de estarmos aqui, Pai. E por tudo te dou graças, Senhor. Te louvo, Pai, por tudo. Te agradeço por tudo. Pelo teu amor, pela tua graça, bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, muito obrigada. Minha irmã acabou de entrar agora. Lê, nós estamos orando, Lê, para nós encerrarmos, mas foi uma bênção. Obrigado por estar aqui. E eu vou estar comunicando com vocês lá no grupo. E Sônia, amiga, pode falar.
Sônia? Não estou te ouvindo, amiga. Será que é só eu que não estou ouvindo a Sônia? Meninas, vocês estão ouvindo a Sônia? Não. Sônia, amiga, nós não estamos te ouvindo. Isso, aniversário da Lê, verdade. Meninas, amanhã minha irmã está de aniversário. Vamos orar aqui para ela? Vamos orar, abençoar a vida dela. Podemos cantar parabéns para ela também, se vocês quiserem abrir os microfones, meninas, para a gente cantar um parabéns para ela. Bora lá então. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de felicidade. Parabéns, irmã, que Deus te abençoe, muita saúde e que você continue sempre com a gente. Tá lá, ela. Parabéns, irmã. Deus abençoe. Obrigada, meninas. Obrigada pelo carinho. Cheguei atrasada, mas deu tempo. Cheguei antes do amém. Mas na próxima a gente vai estar juntinhas e lá no grupo a gente está junto. Eu sou um pouco quietinha, a correria, mas eu tô lá. Tô sempre ligadinha lá. Um beijo para todas. Deus abençoe. Amém. Amém. Então tá, meninas, um beijão para vocês, meninas. Deus abençoe. E na semana que vem eu vou marcar um outro dia para nós fazermos outra reunião, estarmos aqui juntas e quem sabe, né, trazer um testemunho, trazer um louvor. E é assim que a gente vai, né, servindo aqui na mesa e servindo ao Senhor da maneira que a gente pode. E eu conto com cada uma de vocês, porque eu sei que vocês são pérolas preciosas e elas estão só aí escondidinhas, essas pérolas, mas eu sei que elas estão aí, tá bom? Beijo, meninas, Deus abençoe e até a próxima.